Marina, a gente viu ali na discussão, os irmãos, na realidade, eles estão discutindo quem vai cuidar dos pais que já estão idosos, estão precisando de cuidados, e nenhum dos filhos quer. Por que isso acontece com tanta frequência? Assim, a gente sabe dos problemas, que é difícil, mas por que tantas pessoas se recusam a cumprir essa função? Nós estamos vivendo uma época bem egocêntrica, assim, as pessoas elas estão preocupadas com o conforto delas, né? E os filhos, alguns filhos, né, eu não acho que é uma coisa tão frequente, mas tá frequente, acontece em muitas famílias, né, dos filhos, né, deixarem os pais, quer dizer, eles não cuidam eles, mas eles colocam em alguma instituição que vá fazer essa função, pagam por isso, caríssimo por isso, inclusive, mas a gente fica questionando, né, será qual o cuidado que será melhor? É o cuidado do filho que será melhor? Não necessariamente, às vezes eles estão bem mais cuidados nesta instituição ou não. Né? Em algumas famílias, o cuidado do filho ele é melhor. Agora, eu acho que é bem em função disso, assim, nós estamos vivendo essa época de individualismo mesmo, né? É muito assim, do para ontem, do hoje e agora, né? E é materialismo, eu quero, né, ganhar dinheiro, eu não posso ficar cuidar dos meus pais porque eu tenho que trabalhar. Quer dizer, às vezes poderia ser, né, entrar num acordo com a esposa, com o marido, falar, olha, vou reduzir a carga horária, vai ficar mais apertado. Quer dizer, falta às vezes sentar e conversar, né? O filme mostrou uma cena de reatividade, quer dizer, eles estavam totalmente reativos ali a uma emoção, e quando a gente para pensar, senta, conversa com os irmãos, o que às vezes é mais fácil em algumas famílias e em outras não, às vezes as soluções elas começam a aparecer entre eles mesmo, e aí o problema pode ficar mais fácil de ser solucionado. Mate, você acha, por exemplo, que quando acontece um problema desse na família, que é natural, em todas vai acontecer ou já aconteceu, você acha que os filhos que tem que cuidar, ou a família inteira, todos ali, tios, primos? Eu acho que os filhos têm um pouco mais de responsabilidade, porque os pais cuidam deles até uma certa idade, muitas vezes até mais do que deveriam, e depois os filhos esquecem, né? Eles são meio que ingratos, eles não têm a preocupação que o pai está precisando deles, ou a mãe está precisando, eles estão numa fase que eles têm necessidade de uma pessoa com eles. Mesmo como ela falou, quando colocam na clínica ou uma coisa assim, acho que eles sentem falta daquele carinho, daquele ambiente de família, sabe? Que qualquer um de nós sentiria. Elaine, isso não mostra que a gente está terceirizando tudo, até passando para o outro nossas obrigações? Eu acho que, de uma certa forma, a família também está se adaptando, né, a uma dinâmica moderna. A gente vive numa sociedade em rede. Então, nós temos que criar uma rede que funciona para que a família consiga cumprir essas funções que são sempre chamadas pela sociedade de funções de responsabilidade dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. A gente precisa, sim, de ter escola como aliado, tá? Babás, cuidadores, né? Seja para os idosos, motoristas, né? Vizinhos, que às vezes nos ajudam, né? Padrinhos, amigos. Então, a gente cria uma rede para dar conta de uma função que antes a mãe, por estar em casa, né, conseguia cumprir sozinha com a ajuda do pai. Eu acho que isso está acontecendo, sim. Agora, essa questão do cuidar, que a gente estava falando, eu acho que tem uma coisa importante. Às vezes, os filhos cuidam dos pais idosos por mera obrigação social, como se fosse moralmente recomendado que ele tivesse que cuidar, e não por afeto. Tá? E, às vezes, ele faz isso porque ele aprendeu isso, porque o pai e a mãe também cuidaram dele, criança, por uma obrigação social, mais do que por um afeto. Então, ele acaba reproduzindo aquilo que ele aprendeu. Eu estou cuidando porque é minha obrigação cuidar. Eu não estou cuidando porque eu gosto dessa pessoa, porque eu tenho afeto por ela. Então, acho que o filme mostra um pouco, talvez, isso. Eu não conheço o resto, né, da fita, mas é uma interpretação possível. Inclusive, vocês estavam falando aí de um ditado que existe, né? Exatamente. Desde que a relação seja uma relação saudável, enfim, de uma criação, o ditado é que um pai ou uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de um pai. Eu acredito que chegando ao final, a essa necessidade do pai ser cuidado e 10 filhos não conseguir cuidar de um pai, eu acho que não é coisa material, dinheiro, eu acho que é mais
disposição, disponibilidade, amor, não sei, entende? Não é às vezes, dinheiro. Às vezes vai muito até da pessoa também, às vezes vai muito da família, do problema em si, entendeu? Porque as pessoas, quando têm problemas familiares, elas, às vezes para serem ajudadas, elas precisam ceder e querer ser ajudadas, entendeu? Então, às vezes você está num problema com sua família, familiar, mas é aquela coisa, às vezes a pessoa, cabeça dura, não quer entender, quer bater de frente, e às vezes a pessoa não consegue entender que quanto mais ela briga e bate frente com a sua família, ela está lutando cada vez mais pelo seu fracasso. Entendeu? Lutar contra a sua família, você está lutando pelo seu fracasso, porque a família é a base de tudo. Mas, Érica, e aí para saber a sua opinião, não estou dizendo de jeito nenhum que é o seu caso, mas e quando a gente tem valores diferentes de alguns parentes, de alguns familiares, assim? Você acha que mesmo assim vale a pena superar as diferenças? Quando os valores são importantes para você? Não, eu acho que a questão de valor, cada pessoa tem seu valor e você tem que lutar por ele, né? Se eu não concordo com o valor, eu não vou mudar em função do outro, mas eu posso aceitar. O que eu acho que às vezes hoje falta muito, quando a gente, eu às vezes gosto muito de falar que hoje a gente está vendo que o amor está se esfriando no mundo, né? Você vê pelas relações mesmo, você vê tanto numa relação familiar quanto de amigo, né? Que as pessoas não têm mais aquele amor, né, que a gente via antes. Mas eu acho que será que esse amor existia antes, de fato? Será que antes as pessoas não socialmente elas não só para mostrar melhor? Eu acho que até existia mais, porque eu acho que o que está acontecendo é muito que ela falou sobre essa questão do individualismo. Nós estamos vivendo uma sociedade de consumo. Hoje eu compro um celular, amanhã eu quero outro. Hoje eu tenho um computador, um notebook, amanhã eu quero outro. Então, com essas relações de troca, a gente está acabando aprendendo também nas nossas relações afetivas a fazer uma troca, né? O que não significa, por exemplo, se você tem um valor, eu tenho outro e nós somos irmãs, que nós não possamos conviver, né? Essa coisa da tolerância também eu acho que é uma coisa que está muito ligada a essa questão do amor, de você cuidar do próximo, de você não ter coragem de fazer mal para um próximo, está muito ligada a essas relações. Então, a questão da tolerância, se você tiver tolerância, você pode conseguir conviver com a sua família, mesmo que seus valores não sejam idênticos, né? Mas como, Marina, como tornar isso possível? Para quem estiver assistindo aí, estiver com muita dificuldade de resolver questões familiares, como que isso é possível? Claro, respeito é importante, tolerância é importante, mas como trabalhar isso? O que você quer? Por exemplo, alguém está com um problema, está com muita raiva, está muito complicado ali na família. Claro, você sabe racionalmente que você precisa ser tolerante e tal, mas como exercitar isso? Tem como aprender a ser mais tolerante, aprender a ser mais... Ok, quando a gente fala de relação, então todo mundo tem responsabilidade naquela relação. Então, né, um pouco a gente chega geralmente buscando ajuda, fala, porque minha sogra, porque meu marido, porque meu filho, porque meu amigo, porque, né, a culpa é sempre do outro. De início, né? E quando a gente vai, peraí, a reatividade passou, eu já não estou com tanto ódio, assim, você começa a repensar sobre o que aconteceu, né? O que gerou aquele conflito. Então, você começa a pensar, ok, o que é responsabilidade minha, o que eu fiz para isso acontecer, o que ele fez também. A hora que você começa a organizar, eu costumo falar assim, a gente tem que arrumar as gavetinhas do guarda-roupa, a gente vai começando aos pouquinhos. A hora que a gente começa a arrumar as gavetinhas, quer dizer, você percebe o que é seu, né? Você tem pontos fortes, você tem pontos fracos, né? Então você vai ver, opa, peraí, realmente eu fui muito pouco tolerante, eu vou, né, abrir, né? Vamos conversar um pouquinho, vamos ver. E é isso, quando você está muito em crise, a ajuda externa ela é necessária, não tem jeito. Você tem que buscar, né, uma ajuda aí por fora, porque você está tão envolvido naqueles problemas que você não consegue ver outra maneira, você não consegue ver saída. E precisa de alguém que não esteja envolvido emocionalmente para te dar um caminhozinho para você conseguir resolver aquilo, porque ninguém resolve para você.